Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje vou apresentar para vocês o caso de Armando Valdez, onde foi abduzido e ficou desaparecido por quase 15 minutos, depois dos quais apareceu do céu, parecendo selvagem e dizendo coisas estranhas. Sou o César do canal Lena Mundi e, meus caros, esse caso ficou conhecido como o mais conhecido do Chile e um dos mais emblemáticos casos da ufologia mundial. Um caso que envolve o avistamento de OVNIs e o desaparecimento de um cabo do exército na frente de seus colegas militares. Mas antes de conhecermos mais esse intrigante caso ufológico, gostaria de pedir a todos que vejam o vídeo inteiro e no final deixem um comentário para a gente, porque isso ajuda muito e para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E também não esqueçam de deixar seu like, pois só assim iremos saber se estão gostando ou não dos nossos conteúdos. E por fim, compartilhe para aumentar o alcance do nosso canal. Então, meus caros, sem mais enrolação, vamos conhecer mais esse caso, indo agora direto aos fatos. No dia 25 de abril de 1977, o cabo Armando Valdez desapareceria em plena noite sobre os olhos de seus soldados. Uma bola luminosa imensa lá estava a algumas dezenas de metros de uma fogueira que brilhavam na noite. Graças à agência France Press, um jornalista chileno, correspondente da agência internacional, tinha recebido instruções para seguir permanentemente, porém, o caso era obter o máximo de precisão sobre a sequência deste encontro de terceiro grau. Infelizmente, o cabo Armando Valdez e seus 7 soldados não podiam ser achados, pois tinham sido literalmente sequestrados pelo Serviço Especial do Exército Chileno. Chegar ao contato de Valdez era quase impossível. Mais tarde, no começo de maio de 1978, uma informação interessante. O cabo Valdez e seus soldados tinham sido levados no dia 25 de abril de 1978 ao próprio lugar onde tinham dado os acontecimentos. O exército chileno tinha interditado o perímetro durante aquela tentativa de reconstituição. Enfim, em dezembro de 1978, a direção da agência France Press, em Paris, informava que seu correspondente no Chile conseguiria obter com exclusividade mundial a primeira entrevista do cabo Valdez, pois este militar de carreira deixara o exército sem dúvida marcado por uma aventura que ninguém ainda pôde explicar. Eis o documento, nota-se que o cabo Valdez muito calmamente dá notícias precisas sobre sua fantástica aventura. Agora com vocês o relato do cabo Valdez. Era um dia comum, durante o qual eu efetuara o serviço que me incumbia, de maneira rotineira. Por volta da 00:30 ou 40 minutos, mais ou menos, um dos meus homens, que com outro estava no posto pouco mais de 30 ou 40 metros do lugar que eu estava, encontrávamos. Chegou correndo para nos contar que alguma coisa estava para acontecer naquele instante. No começo, eu pensei que tratava-se de um problema com os animais que estavam sob nossa guarda, ou alguém do campo de Putre que se aproximava. Então, quando eu saí com quase todos os meus homens para ver o que estava acontecendo, eu pude ver, assim como todos os outros, uma grande luz que descia a grande velocidade, diante de nós, sobre uma pequena colina de 500 a 600 metros. Logicamente, pensei na luz de algum cometa ou qualquer coisa assim. À primeira vista, aquilo parecia mais um fogo de artifício
mas depois de alguns segundos a luz manteve-se parada e aumentou rapidamente para finalmente desaparecer atrás do morro. É preciso dizer que um grande clarão saía de trás daquela elevação, como se a luz tivesse mantido-se atrás daquele topo. Imediatamente, quase instantaneamente, e disso eu me lembro bem, pensei em ir ver aquela luz, acompanhado dos meus homens. Mal tinha dado a ordem, quando um dos meus homens, que não me lembro qual era, deu alerta para outra direção muito diferente ao ponto para o qual estávamos concentrados no momento, quase à nossa esquerda. O que vimos em seguida nos encheu de espanto e de medo no começo. Ninguém naquele momento supusera que se tratava de um OVNI ou de qualquer outra coisa do gênero. Era uma luz de 20 metros de diâmetro, mais ou menos, já não me lembro bem disso, de forma oval e mais resplandecente no centro. Via-se claramente, aquela luz era produzida por qualquer coisa, mas qual? Eu não sei sinceramente o que era. A partir daquele momento, meus homens e eu começamos a experimentar estranhas sensações, como se anteriormente qualquer coisa estivesse totalmente tomando conta de nós. Não sabemos até hoje como aquela luz apareceu, mas somente que ela estava lá como que para nos impedir de passar para a primeira luz que tínhamos visto. Desde aquele instante, meus homens começaram a perder o controle e a ficar desencorajados, sem saber nem quando e nem como resolvemos segurar uns aos outros pelos braços. Se me lembro bem, fui eu que deu essa ordem. Ficamos naquela posição durante bastante tempo. Alguns dos meus homens rezavam ou choravam. Se me recordo direito, ajoelhamos em tudo para orar, quando a mim, como chefe da patrulha, convinha que tomasse uma iniciativa qualquer. Pus-me então a gritar com todas as minhas forças para aquela luz, pedindo sua identificação e etc. Mas sabendo bem, no meu íntimo, que não obteria qualquer coisa que não estava falando nada. Um momento depois, os animais e os cavalos que lá se encontravam começavam a se comportar de maneira estranha diante daquele fenômeno. Por exemplo, o gado se reagrupou ao redor de seus pares mais velhos, como faz quando está livre. Olhavam todos para a luz, provando assim que a viam também. O fenômeno, tudo aquilo, nos fazia supor que estávamos na presença de qualquer coisa estranha e talvez mesmo perigosa, uma vez que os próprios animais estavam com medo do fenômeno. Ao final de algum tempo, não saberia dizer quanto, dei a ordem de apagar o fogo que nós mantínhamos aceso, supondo que poderiam ser só chamas que estivessem atraindo a atenção daquela luz. Devo também assinalar que o fogo crepitava de maneira anormal. Foi, pois, com intenção de apagar a fogueira que nos separamos, afastando-se um dos outros 4 ou 5 passos. Não foi mais que isso. Eu tenho certeza absoluta. Tive, então, uma ideia. Agora, mais calmo e tendo quase esquecido do caso, não sei explicar por que comecei a avançar para a luz. Sabia, creio eu, que nada obteria. Foi uma coisa estranha, como uma força que tivesse me impulsionado para ir contra dela. 6 ou 7 passos normais do lugar que encontrávamos meus homens. A partir daquele momento, não me lembro de mais nada. Sei unicamente que os meus homens quase espontaneamente me contaram no dia seguinte. Conforme o relato deles, eu desapareci de suas vistas para reaparecer mais tarde no mesmo lugar, e que se supunha que eu tinha desaparecido. Sentia-se-me estranho. Dizia coisas incoerentes em meio a uma espécie de espasmos e de crises de histeria. Posso afirmá-lo, agora eu relembro de tudo com mais calma. Eu me recordo do que, ao voltar a mim, de manhã, me encontrei sentado sem saber como poderia estar naquela posição. Por instantes pensei que tinha adormecido, mas lembrando-me de tudo o que tinha acontecido. Lembro-me ainda de ter chamado meus homens para lhe perguntar se de fato se tivesse passado alguma coisa. No fundo,
acreditava que aquilo tinha sido um sonho e eu não queria passar ridículo diante deles. Mas não foi assim. Meus homens confirmaram com detalhes tudo o que tinha passado. E digo para mim, até o presente, que tudo aquilo parece inacreditável ou quase impossível de se acreditar. O que se passou em seguida é longo para contar. Deram-se várias coisas comigo. Seria uma grande fadiga corporal e uma forte dor nos rins, como se tivesse feito grandes esforços. Lembro-me daquele dia. Em menos de 2 horas, fumei quase uma carteira de cigarros. Estava à beira de uma crise de nervos, o que podia se observar também com todo o pessoal que se encontravam comigo no campo de Putre. Todos repararam que minha barba parecia de 10 dias e eu tinha feito na véspera. O estranho era que meus homens não apresentavam essa característica. Tinham apenas experimentado um choque nervoso e se inquietado sobretudo comigo. Era eu que me representava mais nervoso, como dizer, estava com os nervos mais exaltados. Quando agora repasso tudo mais calmamente, minha barba, meu nervosismo, minha extrema fadiga física, tudo enfim que se passou naquele momento, minha maneira de agir, minha aparição naquele dia, como se eu tivesse partido em uma patrulha uns 10 dias mais ou menos. O fato de que o calendário de meu relógio avançara 5 dias e o fato de que ele ficou parado durante quase todo o acontecimento, não encontro nenhuma explicação para tudo aquilo. Para mim, pessoalmente, desde que o resto da patrulha não está comigo, aquilo foi algo assombroso e inexplicável para minha compreensão. Mas posso dizer que naquela noite se passou alguma coisa. Mas que coisa? Não poderei nunca explicá-lo a mim mesmo. Para dizer a verdade, eu tentei, pelo menos na época, lembrar-me de qualquer coisa que pudesse explicar o que se passara. Mas não consegui. Não me recordava de nada. Para mim seria tão natural vir alguém ou alguma coisa de um outro sistema como ter a prova de que todo esse fenômeno são produzidos por elementos naturais ou talvez pelo homem em qualquer parte. Fora das perguntas formuladas pelos jornalistas, submeteram-me a um eletroencefalograma, que foi examinado por psicólogos, parapsicólogos, médicos e por especialistas, com uma quantidade de testes psicológicos de toda a sorte. Fizeram-me todos esses exames no Hospital Militar de Santiago, no Chile. E por último, o que mais me surpreendeu foi o exame exigido pelo Major Eduardo Arrigada, do Estado-Maior. Passei por um detector de mentiras. Não me fizeram exame algum dessa espécie, embora recebi numerosas propostas vindas de diferentes meios para realizar de umas sessões de hipnose. Até mesmo de certos países que se comprometeram em levar a sério essa investigação e me dando muitas garantias. Isso me foi igualmente proposto pelo Hospital Militar, mas até o presente, e agora menos que antes, não aprovei esse tipo de exame. Mais um grande caso de abdução apresento para vocês, e ainda com algumas testemunhas que presenciaram junto com o cabo o ocorrido. E vocês, acreditam que exista vida inteligente fora do nosso planeta? Deixe um comentário aí pra gente. Se você não conhece o nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva e deixe o sino ativado para receber nossas atualizações que saem toda terça, sexta, sábado e domingo. E siga a gente nas nossas redes sociais. Se você não receber a notificação, estaremos postando nas redes. E também seja membro do nosso grupo de relatos sobrenaturais no Facebook, chamado Casos de Assombração 2, onde sempre temos relatos sensacionais de nossos membros. O link estará para vocês na descrição desse vídeo. Se assistiu a gente até aqui, não saia sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.